Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Às vezes, em algumas situações da nossa vida, em alguns momentos, a gente pede muitas respostas, a gente espera muito que o divino se manifeste na nossa vida, mas a gente não tem a presença o suficiente para entender que esse divino ele acaba que se manifesta o tempo inteiro. É muito comum que quando a gente começa a se conectar com a própria espiritualidade, que a gente começa a buscar algo além da matéria, que a gente começa a buscar fenômenos, que a gente começa a buscar coisas incríveis que acontecem, alguns chamam de milagres, enfim, mas é muito comum que a gente comece a olhar para as coisas que são mais fora do comum, coisas que não são tão simples, coisas que acontecem e são além da razão, além da lógica. A gente tem ali um momento, a gente, né, acaba entrando num processo de apreciação, mas a gente também entra, se a gente deixar, a gente acaba buscando só as coisas que são extraordinárias. E a gente não percebe que nas coisas do dia a dia, nas coisas simples, nas conversas, nas amizades, nas ajudas que nós temos de outras pessoas em muitos momentos, ou como tudo isso é um movimento até da nossa própria espiritualidade, para que a gente possa ser ajudado. Então, quando a gente fala sobre processo de fé, quando a gente fala sobre alguma coisa que vai além da matéria, a gente fica buscando coisas muito extraordinárias. E aí, quando alguma coisa extraordinária não acontece na nossa vida, a gente pode até ser muito tentado a desacreditar da espiritualidade, desacreditar da fé, achar que essas coisas são bobeira, ou que a gente é de alguma forma desprivilegiado, que algumas pessoas são mais agraciadas com isso do que a gente, que a gente pode começar a se achar um pouco inferior, a gente pode acabar olhando para a nossa própria vida e se comparando com a vida de outras pessoas e achando que a gente não tem tantas bênçãos ou tantas coisas boas como as outras pessoas. Mas tudo isso vem de um olhar que vem da comparação. Tudo isso vem de uma ilusão. Quando a gente está olhando para a nossa própria vida, ou até mesmo para a gente mesmo, e a gente se compara com as outras pessoas, a gente está comparando, a gente tem um entendimento de que são coisas completamente semelhantes, são muito semelhantes, e aí a gente consegue comparar. Né? É como você comparar duas pessoas. A gente pode até fazer isso para algum fenômeno de estudo, por exemplo. Mas quando a gente leva a sério mesmo essa questão de comparar duas pessoas, seja a gente, a outra pessoa, sejam duas pessoas que não sejam a gente, né? Dois terceiros, a gente está colocando essas duas pessoas como se elas fossem extremamente semelhantes. Como se a gente pudesse de fato comparar as pessoas, como se elas estivessem ali no mesmo nível. E na verdade não estamos, né? Todos nós temos alguma semelhança, é claro, a gente tem algumas coisas parecidas, mas somos muito diferentes. Então, quando a gente compara duas pessoas, a gente põe elas ali como se elas fossem semelhantes, totalmente semelhantes, iguais. Então, eu posso comparar uma com a outra. Mas na verdade, não. A gente tem um nível de consciência diferente de uma outra pessoa. A gente teve experiências diferentes que a outra pessoa não teve. A outra pessoa teve experiências que a gente não teve. Nós tivemos um certo tipo de criação, a outra pessoa teve outro tipo de criação. As coisas que nos tocam, os caminhos que nos tocam o coração, são diferentes dos caminhos que tocam o coração de uma outra pessoa. Aquilo que eu preciso fazer na minha vida pode não ser aquilo que a outra pessoa precisa, e aquilo que faz sentido para o meu caminho de vida talvez não faça sentido para o caminho de vida de outra pessoa. Porque somos diferentes. Então, às vezes, a gente pode olhar pra gente, e a gente pode olhar pra nossa vida e acabar comparando a nossa vida com a de outras pessoas, achando que para que a gente possa ter mais fé ou para que a gente possa ser é, abençoado, a gente precisa de coisas muito extraordinárias. E isso normalmente vem também de uma vida com muito pouco presente. Né? A gente vive meio que no dia a dia de uma forma meio embotado.
os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa clareza ali não é muito grande, a nossa consciência também não é muito grande. Então a gente acaba vivendo o dia a dia como se a gente ligasse um botão ali de piloto automático e aí algo de repente começa a viver pela gente, algo faz as nossas escolhas, a gente tá ali vivendo o dia a dia, de repente vem um sentimento, aquele sentimento já nos toma, já nos sequestra da gente mesmo. Então vem uma raiva, já te sequestra e você nem pensa direito no que vai fazer, você nem sente o que é que o certo que você deve fazer, a raiva simplesmente vem, passa, te toma e é ela que decide por você. Ou quando é o medo que faz isso, quando às vezes é tristeza, às vezes insegurança, às vezes dúvida, às vezes desânimo, enfim. Mas como nós estamos no nosso dia a dia, na maioria do tempo, né, 99% do tempo, a gente está ali naquele estado de presença, assim, bem mais ou menos. Uma presença bem medíocre. A gente está ali meio que vivendo uma suspensão existencial, como se ao mesmo tempo que a gente já estivesse aqui, a gente não tivesse. Então algo escolhe pela gente, algo toma decisões pela gente. Não é a gente conectado com o nosso centro verdadeiro fazendo as escolhas, mas sim algo dentro de nós, todos os nossos detritos emocionais, todas as nossas questões mal resolvidas, as crenças e os penduricalhos que as pessoas colocaram na gente, os adjetivos e opiniões de outras pessoas, tudo isso tá tomando conta da nossa vida e tá tomando decisões pela gente. E aí a gente vive uma vida que a gente não sente muito, não faz muito sentido. A gente olha para as coisas, a gente não consegue enxergar o lado bom, a gente só vê as coisas pelo lado trágico. Se uma coisa às vezes aparentemente boa acontece na nossa vida, a gente não dá tanto valor, ou a gente fica com medo dela acabar e acontecer alguma coisa ruim. Então a gente não tem a presença necessária para perceber que em cada momento da nossa vida a gente tem essa oportunidade de conexão com a própria espiritualidade, né? Com Deus, com a fé, que a gente tem todas essas oportunidades. A gente não precisa necessariamente estar dentro de uma igreja, um templo, para que a gente possa ter essa conexão. Dentro desses locais, é claro que existe uma via muito mais fácil, né? Viabiliza essa conexão, é a proposta desses locais. Mas não necessariamente você precisa estar ali circunscrito naquele local, dentro daquele local, para que você possa se conectar com aquilo que é maior que a matéria, né? Com Deus, com a própria espiritualidade. Você não precisa necessariamente. E a todo momento a gente tem essa oportunidade. Todo momento a gente tem essa oportunidade de olhar para as coisas, se encantar pelas coisas. A gente sempre tem a oportunidade de agradecer sobre alguma coisa que esteja acontecendo na nossa vida, né? Nada nunca é unânime, pro ruim nem pro bom. Então a gente sempre pode encontrar numa situação ruim algo bom. Assim como ao contrário, que é o que a maioria de nós fazemos. Que a gente encontra em coisas boas coisas ruins. Então nada é unânime. Tudo tem os seus dois polos. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Aquilo que nos agrada e aquilo que nos desagrada. Então, até mesmo numa situação aparentemente ruim, a gente consegue olhar aquela situação e olhando ali os ângulos em relação, mudando os ângulos às quais a gente olha para aquela situação, para aquela questão, a gente pode perceber que existe uma coisa positiva ali. Existe um aprendizado, existe uma coisa que se modificou, que estava ali parada, que estava ali estagnada. Às vezes a gente reclama de um aparente problema que acontece com a gente, mas às vezes aquele pseudo problema, né, aquela coisa que a gente atribui como problema, ela é as peças se movimentando. Porque às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente fica numa área da nossa vida tá meio estagnada, as coisas estão meio paradas, de repente a vida se mexe. E aí aquilo que a gente chama de problema, na verdade é só um movimento. E graças àquele problema, né, entre aspas, as coisas começam a se movimentar, as coisas começam a se modificar, elas começam a ciclicamente se renovar. Então a gente vai percebendo que até nas coisas simples do dia a dia, um café que você toma, uma conversa que você tem com um amigo, um, um momento de descanso, um, o
fato de você poder, por exemplo, ter uma cama para dormir, uma cama quentinha para você dormir, o fato de você ter pessoas que você ama ao seu lado e que te amam também, o fato de você ter amigos, o fato de você ter um parceiro afetivo ou uma parceira afetiva, o fato de você ter um trabalho. Todas essas coisas, quando a gente não está presente o suficiente, a gente tende a não valorizar o suficiente. E aí a gente fica buscando cada vez coisas mais extraordinárias, como se ser uma pessoa espiritualizada, né, viver a própria espiritualidade, ser uma pessoa de fé, fosse você ficar indo atrás das coisas que são sobrenaturais. Quando, na realidade, é você trazer o espírito para a matéria. É, na verdade, você trazer o espiritual para a matéria. Não é você fugir da matéria, mas você trazer o espírito para cá. Então você vai trazer aquilo que tem de mais sublime, aquilo que tem de mais grandioso. Você vai viver a matéria, você vai viver a vida, você vai ter experiências aqui. Mas você vai trazer toda essa conexão. Então, conexão com o Pai Celestial, a conexão com a espiritualidade, a conexão consigo mesmo, com o seu próprio centro, com a sua própria essência. Esse olhar mais espiritual, esse olhar amplo, essa consciência mais ampla, você vai baixando aqui para a Terra, você vai trazendo para sua vida. Então, o que eu sinto, pelo menos, né, na minha própria visão, que é sujeita a erros, é que assim, uma pessoa que ela de fato é espiritualizada, não é uma pessoa que ela nega a matéria, mas é uma pessoa que consegue fazer a proeza de trazer um pouco da espiritualidade para a matéria, de trazer um pouco de fé para a matéria, que consegue trazer, viver a matéria, mas ela consegue viver com uma amplitude muito maior de consciência, ela consegue trazer a espiritualidade para a própria matéria. Ela consegue fazer com que momentos simples se tornem um grande momento de aprendizado, um grande momento de renovação, de evolução, de expansão de consciência. Eu acho que as pessoas mais espiritualizadas, pelo menos no meu ver, é aquelas que conseguem fazer isso. E não as pessoas que têm muitos fenômenos, porque não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. A pessoa ela pode ter muitas coisas sobrenaturais na vida dela, mas se aquilo não tocar ela, se aquelas situações, aqueles eventos não tocarem o próprio coração dela, não tocarem a essência dela, se aquelas coisas não modificarem de alguma forma a forma como ela pensa, a forma como ela sente, como ela vive a vida dela, então necessariamente esses eventos só estão sendo alguns espetáculos que na verdade não estão cumprindo o seu papel, né? Pelo menos para aquela pessoa. Então, quando a gente tem mais presença, quando a gente vai se predispondo a olhar para a vida com mais presença, quando a gente tem momentos no nosso dia a dia onde a gente se conecta com o nosso próprio centro, com a nossa essência e com a própria espiritualidade, né? A gente vai tendo um olhar muito mais límpido para a vida, com muito mais presença, e a gente consegue ir, aparentemente, nas coisas simples do dia a dia, ir tendo pequenos encantamentos. Então, é como aquele olhar de uma criança, que olha para as coisas que são simples, que o adulto já conhece, que o adulto já sabe como funciona, mas aquela criança, ela vê uma coisinha pequenininha, ela vê um objeto, ela vê um bichinho, e ela fica muito maravilhada, ela fica muito encantada. Então, como se a gente estivesse trazendo novamente esse olhar de encantamento para a vida. Mas para a gente poder ter esse olhar de encantamento para a vida, primeiro a gente precisa estar presente, a gente precisa estar de corpo e alma no momento, a gente precisa estar sem estar ali perdido no turbilhão dos pensamentos e dos sentimentos, sem ficar ali muito preocupado com o passado ou muito preocupado com o futuro. Então é isso que eu quero dizer, a gente precisa estar realmente de corpo e alma presente. E além disso, a gente precisa estar muito bem centrado na gente mesmo, muito bem centrado no próprio centro, conectado, né, verticalmente. A gente está bem alinhado. A gente está bem conectado a uma espiritualidade maior, que na verdade a gente consegue essa conexão quando a gente também olha para dentro, quando a gente se conecta com o nosso próprio centro, com a nossa essência, essa conexão com aquilo que está acima de nós, né? Com a espiritualidade, com Deus, essa conexão também se viabiliza. Ela se torna muito mais fácil, porque é como se a gente fosse abrindo um trilho, um caminho, e aí a gente sabe por onde ir. E a conexão ela vai ficando mais fácil. Então, em muitos momentos, a gente pode até ficar um pouco desacreditado, a gente pode até ter alguns baques na nossa própria fé, dependendo daquilo que a gente está, que está acontecendo na nossa vida, dependendo de como a gente está emocionalmente. É claro que nem sempre a gente vai estar tão bem, nem sempre a gente vai estar tão confiante, mas quando a gente tem esse período de resguardo onde a gente volta,
se acalma, deixe de buscar coisas para satisfazer o nosso ego, deixe de buscar coisas para satisfazer a nossa vaidade, o nosso, a nossa sede de grandiosidade, mas quando a gente aquieta um pouco a mente, aquieta um pouco o ego e consegue enxergar a realidade de uma forma mais límpida, de uma forma mais clara, é quando a gente consegue olhar para as coisas do dia a dia, as coisas simples do dia a dia, com certo tipo de encantamento. A gente consegue olhar para as coisas que estão acontecendo e perceber que existe um motivo por trás de todas essas coisas, que existe um motivo por trás de um aparente desconforto, de uma aparente dor, de uma coisa que aparentemente está errada, está fora do seu lugar. A gente vai percebendo o propósito de tudo que existe e a gente vai percebendo que os problemas, né, por exemplo, como diz o Harley Cravo, é a luz pedindo passagem. Então a sombra em muitos momentos na nossa vida é a luz pedindo passagem. É a luz ele se mostrando onde ela quer se manifestar. Mas é preciso que, como num movimento de faxina, a gente tire as coisas do lugar, a gente faça uma pequena bagunça no início, para que então a gente possa limpar os locais que estavam ali com poeira, mas que não estavam se movimentando. A gente deixar um pouco o ar circular. A gente fazer de fato uma limpeza mais intensa no ambiente, né? Então, como numa faxina, a gente tira as coisas do lugar, limpa aquilo que estava sujo, limpa embaixo de locais onde estavam os móveis. E aí a casa ela fica muito mais limpa do que só simplesmente limpar ali com os móveis, né? É como se a gente estivesse fazendo uma faxina, ou como se a gente estivesse fazendo uma mudança. É muita bagunça, mas em algum momento as coisas começam a se encaixar e a gente vai percebendo o porquê das coisas. Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa buscar estar presente, a gente precisa estar aberto para isso, a gente precisa deixar o nosso ego quietinho, fazer uma meditação se possível, para ir deixando o nosso ego quietinho e poder ter esse olhar de encantamento perante a vida. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para algumas pessoas e que tenham tocado o coração de alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.